Jorge Amado, autor de Capitães da Areia, nasceu na Bahia em 10 de agosto de 1912 e foi um dos maiores representantes da literatura modernista brasileira, com forte engajamento social e político. Formou-se em Direito no Rio de Janeiro, mas nunca exerceu a profissão. Foi exilado diversas vezes por sua filiação ao Partido Comunista Brasileiro, tendo atuado como deputado federal antes de se dedicar exclusivamente à literatura após 1955. Morreu em Salvador em 6 de agosto de 2001 e é um dos autores brasileiros mais lidos e traduzidos no mundo. O romancista fez parte da geração de 1930 do modernismo brasileiro. Suas obras, portanto, valorizaram a cultura regional e apresentaram crítica sociopolítica. O romance Gabriela, Cravo e a Canela é um dos livros mais famosos desse autor. Era comunista e, por isso, foi preso e teve seus livros queimados em praça pública. Assim, fugindo da perseguição do Estado Novo, viveu na Argentina e no Uruguai durante os anos de 1941 e 1942, quando voltou ao Brasil e foi novamente preso, sob vigilância. O romance Capitães de Areia, escrito por Jorge Amado, publicado em 1937, está inserido no contexto histórico do Brasil, da década de 1930, período marcado por grandes transformações políticas, sociais e econômicas. O país vivia o início da Era Vargas, após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e deu início ao governo centralizador. Neste momento, o Brasil começava a se industrializar e urbanizar, o que causou o êxodo rural. Milhares de pessoas deixavam o campo em busca de melhorias de condições de vida nas cidades. No entanto, as cidades não estavam preparadas para receber esta população, o que resultou em um desemprego, aumento da pobreza, crescimento das favelas e abandono das crianças na rua. Este cenário de desigualdade e exclusão social inspirou Jorge Amado a escrever Capitães de Areia. A obra retrata um grupo de meninos pobres que vivem na rua de Salvador, sobrevivendo por meio de pequenos furtos, mas também demonstra laços de amizade, solidariedade e sonhos de uma vida melhor. A história denuncia o descaso do Estado e o preconceito das classes dominantes que enxergavam essas crianças como criminosas, quando na verdade são vítimas de um sistema social injusto. Politicamente, o livro foi lançado no mesmo ano em que começou o Estado Novo, de 1937 a 1945, um regime ditatorial liberado por Vargas. Neste período, houve forte censura, repressão e perseguição a intelectuais e escritores das ideias socialistas. Jorge Amado, que era militar do Partido Comunista Brasileiro, foi perseguido e exemplares de Capitães de Areia chegaram a ser queimados pela polícia. Por isso, a obra também representa uma resistência à censura e uma defesa da liberdade de expressão. Eu agora vou falar de outras duas obras do autor, Gabriela, Cravo e Canela e Mar Morto. Gabriela, Cravo e Canela, o contexto histórico e literário. Escrito durante o período em que Jorge Amado já havia se afastado do realismo socialista, adotando um estilo mais regionalista, humanista e lírico. Ambientado em uma cidade de Ilhéus, Bahia, na década de 1920, quando o ciclo do cacau transformava a região em um centro de riqueza e poder, mas ainda marcado por tradições patriarcais e colonialistas. No enredo, a história gira em torno de Gabriela, uma mulher simples, vinda do sertão de Lis, e de Nassib, dono de um bar, o Vesúvios. Gabriela é contratada como cozinheira, e sua beleza natural, sensualidade e espontaneidade encanta todos, especialmente Nassib, com quem ela começa a ter um relacionamento amoroso. Paralelamente, a obra mostra a modernização da cidade, com personagens que simbolizam o choque entre o antigo e o novo, coronéis que resistem às mudanças e os novos comerciantes e políticos que querem progresso. O romance entre Gabriela e Nassib representa justamente essa tensão, a liberdade versus a moral conservadora. Os temas principais da obra: a transformação social e o fim do poder dos coronéis, amor e sensualidade como forças libertadoras, tradição versus modernismo, hipocrisia social e o papel da mulher. As características da obra: linguagem poética, humorada e popular, presença forte da cultura baiana com destaque para as comidas, festas cheias de cores. Gabriela é o símbolo da natureza livre, enquanto Nassib representa um homem dividindo entre o amor e o preconceito social. Mar Morto, escrito na fase inicial de Jorge Amado, quando ele ainda estava fortemente ligado ao realismo social e o romance proletariado. A obra retrata a vida dos pescadores de Saveiros, barcos da Bahia, mostrando suas lutas, crenças e simplicidade do povo. Enredo: a narrativa acompanha Guma, um jovem marinheiro valente e admirado, e Lívia, uma moça vinda da cidade com quem ele se casa. O amor dos dois é profundo, mas Guma pertence ao mar simbólico do destino trágico dos pescadores. A história é marcada por lendas, superstições, orixás e pelo sentimento de destino inevitável. Os homens do mar vivem e morrem por ele.
enquanto Guma morre no naufrágio. Lívia se une à tradição das mulheres que esperam eternamente seus homens, as mulheres do Mar Morto. Os temas principais da obra é o destino e o fatalismo. O mar decide o destino dos homens. Religião e sincretismo, com forte presença do candomblé e devoção dos orixás. Amor e morte como elementos inseparáveis. Vida simples e coletiva dos trabalhadores no mar. As características: mistura de realidade e lirismo. O realismo social se junta à poesia e religiosidade popular. Linguagem rica e simbólica, marcada pelo vocabulário popular baiano. Representação da cultura afro-brasileira e da vida dos marginalizados. Capitães de Areia é um dos romances mais emblemáticos de Jorge Amado, um autor central da literatura brasileira. A obra possui característica modernista, como a desigualdade social e a linguagem, pois na obra se passa um forte retrato realista da vida de menores de rua em Salvador, denunciando a desigualdade, o abandono e a violência social. O estilo engajado reflete o desejo do autor de usar a arte para questionar a realidade e suas injustiças do país. A segunda característica modernista é o regionalismo, quando Jorge Amado utiliza a temática regionalista para relatar a realidade baiana, com a sua cultura, paisagem e personagens. A obra apresenta elementos culturais, como o candomblé e a forte influência nordestina. A terceira característica é a linguagem coloquial e a oralidade. A linguagem coloquial é marcada pela oralidade, próxima à fala do cotidiano dos personagens, o que se torna a leitura mais acessível. A próxima é a fragmentação da narrativa. A estrutura da obra se afasta de um enredo linear. Em vez disso, é composta por quadros mais independentes que retratam a experiência de vida dos personagens. Essa fragmentação também é evidenciada pela introdução do livro, que se inicia com reportagens de jornal que apresentam diferentes visões sobre os meninos de rua. A próxima característica é a metalinguagem. A obra utiliza a metalinguagem para refletir sobre o papel da arte e do escritor, como o personagem Boa Vida, que questiona a arte e a literatura em contexto social. A última característica é o estilo poético e lírico. Apesar do realismo e da denúncia, a narrativa é marcada por tom lírico e poético. O autor descreve os personagens com sensibilidade, explorando a humanidade e os seus sonhos, mesmo em meio à violência. A história se passa em Salvador, com seu mar imenso cheio de barcos, sol forte batendo nas paredes antigas e gente indo e vindo, sem nem perceber quem fica jogado pelo caminho. É ali, num velho trapiche abandonado e sujo, escondido da cidade, que vivem os capitães da areia. Um bando de meninos que não tem casa, nem família, nem ninguém no mundo além um dos outros. Eles passam seus dias correndo pela cidade, roubando para matar a sua fome e fugindo da polícia, como se a vida fosse uma eterna brincadeira. No comando está o Pedro Bala, com uma cicatriz de navalha no rosto, valente, meio selvagem, mas no fundo é apenas um menino que só aprendeu a se defender porque a vida foi cruel demais com ele desde cedo. Ele é filho de um líder sindical assassinado e carrega esse fogo revolucionário no seu sangue. Cada garoto ali carrega uma história engasgada. Professor João José sonha com telas e pinturas, como se pudesse reinventar o mundo com cores. Ele é inteligente e é a arte do grupo, que lê e aconselha o chefe. O sem pernas usa a tristeza escondida atrás da sua deficiência para enganar os adultos que nunca tiveram compaixão e servir de espião, mas carrega um ódio profundo por ter sido humilhado no reformatório. Boa Vida ri para não chorar, fazendo da malandragem do samba sua armadura. É boêmio preguiçoso do bando. Gato é o galão sedutor que se apaixona pela prostituta Dalva, vivendo um amor proibido, acreditando por um instante que pode ser feliz. Volta Seca não é só mais um. Ele é o afilhado de Lampião e tem um cangaço como o único destino possível. João Grande é o gigante dócil, o negro bom, o segundo em comando. Pura força e lealdade. Mesmo assim, falta algo. Faltava alguém que o enxergasse neles do que a polícia não via. Foi então que Dora e seu irmão Zé Fuinha apareceram. Uma menina de olhar cansado que já tinha sofrido o que ninguém deveria sofrer.
órfã da varíola, sem pai, sem mãe e sem rumo até encontrar os capitães. Ela não só conquistou a todos, como simbolicamente tornou-se a mãe, a irmã e a noiva do grupo, restaurando a humanidade deles. Dora colou os pedaços dele com uma força mais rara do mundo, que é a ternura. Para Pedro Bala, ela virou o amor e a sua primeira esposa. Para o resto, ela virou o seu lar. Mas a felicidade para quem vive nas ruas parece ter prazo curto. Pedro Bala e Dora são presos em um assalto. Ele é torturado no reformatório e Dora vai para o orfanato. Ele foge e liberta ela do orfanato. Contudo, Dora já tinha contraído uma febre grave. Cada um tenta salvá-la de um jeito, com reza, com sonhos, com desespero, e na sua última noite ela se entrega a Pedro Bala, concretizando o único amor que a Trapiche já viu. A vida, de novo cruel, leva embora a única luz que eles tinham encontrado. Depois disso, nada mais foi igual. O grupo começou a se desfazer como a areia soprada pelo vento. O Sem Pernas tem um fim mais triste. Para não ser pego e nem torturado pela polícia, ele se atira de um penhasco, partindo deste mundo num gesto desesperado e valente. O gato foge atrás de um amor improvável, mas se torna um vigarista no sul da Bahia, vivendo de trapaças. O professor segue atrás de sua arte, ajudado por um poeta e vai para o Rio de Janeiro. Tenta fazer pinturas em dias menos cinzentos, realizando seu sonho de ser pintor. O pirulito vira homem de Deus e se entrega na ordem dos fraudes caputinos, buscando paz na sua fé. Volta seca, cuspe o seu destino. Parte para o sertão e se torna um cangaceiro, seguindo os passos do seu padrinho Lampião. João Grande vira marinheiro, descobrindo o vestidão do mar. E o Pedro Bala, ele cresce. A criança que lutava para sobreviver se torna um homem, que luta para mudar o mundo. Ele assume o legado do pai, junte-se aos trabalhadores e os injustiçados, levando na alma o mesmo fogo que guiava os capitães da areia. De líder de crianças de rua, ele se torna um líder militante e proletário, prometendo uma revolução. No fundo, eles nunca deixaram de ser um bando unido por um sonho simples, ter o direito de existir com dignidade. Cada menino seguia uma direção diferente, mas todos foram marcados para sempre por aquele trapiche, pela amizade e pela menina que ensinou que até quem vive à margem pode amar e ser amado. Contexto político do Brasil. Getúlio Vargas governava desde 1930 e instaurou o Estado Novo em 1937, uma ditadura com censura e repressão. Capitães da Areia foi censurado e queimado em Salvador. Jorge Amado, militante comunista, foi preso e teve suas obras confiscadas. O cenário cultural era literário e era o auge do modernismo, com foco na realidade social e popular. Escritores como Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz retratavam a miséria e a desigualdade. A literatura buscava mostrar o Brasil real, com críticas sociais. O que acontecia no mundo? Clima de tensão pré-Segunda Guerra Mundial. Nazismo e fascismo cresciam na Europa e na Espanha. Ocorria a Guerra Civil. O mundo ainda sofreu os efeitos da crise de 1929 e do desemprego. Salvador e o Brasil da época. Salvador tinha fortes desigualdades sociais entre ricos e pobres. Crianças de ruas reais inspiraram os personagens do livro. O Brasil era rural e marcado por pobreza e falta de oportunidades. Capitães da Areia é uma obra profundamente modernista porque coloca no centro da literatura quem sempre foi ignorado, as crianças pobres e abandonadas das ruas. A linguagem coloquial é próxima do povo, o forte regionalismo da Bahia e o engajamento social demonstra o compromisso do modernismo com uma literatura que denuncia, provoca e até transforma. Jorge Amado rompe com o padrão elitista da escrita, mostrando que a verdadeira arte também nasce na miséria, na luta diária pela sobrevivência e nos sonhos daqueles que nunca tiveram voz. Assim, além de ser um marco do modernismo brasileiro, esta obra nos convida a refletir sobre a responsabilidade da sociedade com suas crianças. Capitães da Areia nos mostra que, enquanto houver uma crença sem cuidado, sem dignidade e sem oportunidades, estaremos falhando como humanidade. Os meninos Jorge Amado, com toda sua força e dor, continuam ecoando um pedido urgente, que ninguém seja tratado como invisível.